Bom, e o último episódio, hein? De X-Men 97. Tem muita gente que acha que nesse último episódio o ponto de vista do Xavier foi reafirmado e que o Magneto voltou a estar do lado dele e que o protagonismo foi do Xavier, né? E que tá tudo bem. E que o Magneto está certo, que foi posto na boca da galera, não pega mais nada. Eu já falei que essa série foi programada para ser uma armadilha para o Nerdola. Então ela tem ação, ela tem nostalgia, ela tem tudo isso. Mas ela foi organizada, sobretudo, para fazer de Magneto o coração dos X-Men. O protagonista. Ele é o protagonista dessa animação. E as sagas, entre aspas, adaptadas foram escolhidas a dedo. O julgamento do Magneto foi construído para ser o grande palco dele, onde ele pregou. Isso lá no comecinho. E o último episódio, ele é o episódio do Magneto. Primeiro, você tem aquela ode ao vitimismo. Depois de tudo que ele fez, está lá o Xavier passando a mão na cabeça dele, vítima da sociedade, né? Compreendendo ele e falando das águas da tristeza que ele tem dentro do coração e que ele também tem e tal. Além do subtexto gay que está ali posto. E se você achar que eu estou pensando e vendo coisa demais, bom, o Paul DeMaio, produtor da animação, executivo da animação, showrunner da animação, acho que ele não é mais showrunner, né? Acho que outra pessoa assume. Mas enfim, ele ainda é um produtor executivo da animação. Ele é um ativista gay. Eu não tô vendo coisa. Vocês vão ver, tem gente shippando isso aí, isso vai acontecer. Aguarde e você verá. Aquilo foi só a gota final. Ali o Magneto foi retratado como um pobre coitado, como uma vítima, como alguém que foi ferido muitas vezes. Ele chega a dizer para o Xavier: você feriu meu coração. Aí ele: mas você também feriu o meu. Aí o Xavier solta uma frase piegas, daquelas que na minha época ficavam em embalagem de bombom. A gente só fere o coração das pessoas que a gente ama, porque você tem que estar dentro do coração para ferir. E vai lá, as águas da tristeza que eu também tenho, não sei o quê. E aí o Magneto vive como um herói, impede a queda do asteroide M. O último episódio ratificou plenamente, sem nenhum arrependimento do Magneto, sem nenhum momento ele dizer eu estava errado, eu agi errado, me perdoe, nada disso, ele é a vítima e é o herói. Ratificou o Magneto como o protagonista da história. E como eu disse, isso é um mecanismo de recrutamento. Pode não atingir você, que não se... que tem uma ideologia diferente, e talvez até ache que não tem ideologia. Você que é o nerdola típico, você pode não ter terminado pró-Magneto, mas eu garanto, eu aposto que muitos de vocês deixaram uma lagrimazinha escorrer do olho com a historinha triste do Magneto no final. Muitos de vocês o compreenderam. E aí você pode estar pensando, pô, você quer que ele seja um personagem raso como quando o Stan Lee escrevia? Não, óbvio que não. O Chris Claremont tornou ele um personagem de muitas nuances. Quando ele é julgado, na edição da qual eu já falei, ele havia morrido e renascido, por isso que ele está jovem. E aí, nesse renascimento dele, o Charles vê a oportunidade de conduzi-lo para um caminho mais positivo. Agora, Atrações Fatais, ou Atração Fatal, que foi escolhida a dedo, né, como eu disse, para essa adaptação, porque ela poderia ser distorcida da maneira como foi, isso é bem depois do julgamento. E ele se tornou uma criatura com delírios messiânicos. Magneto se vê como um messias. Os seus seguidores não são mais a Irmandade de Mutantes, eles agora são
os seus acólitos. Ele começa a usar a linguagem religiosa. Ele diz que vai oferecer a salvação aos X-Men. E que se aqueles que não aceitarem, né, você já sabe o que vai acontecer com eles, vão ser destruídos. Esse é o papo do Magneto na história. Então, eu sei que de repente ficou impressionado com o discurso do Xavier e não percebeu. Olha como o negócio é perigoso. Você está ficando insensível, cara. E aquele velho ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A água da lacração tá batendo aí e tá conseguindo deixar um espaço e você não tá nem percebendo. Repito o que eu já disse antes, essa animação é a mais perigosa de todas. Houve uma coroação do ódio, do racismo, porque ele fala de modo racista, Magneto, no episódio final, do revanchismo, do ressentimento, tudo isso. Magneto não arrependeu de nada, de coisa alguma. Ele foi acolhido, abraçado. É o que a gente tem que fazer com os criminosos, na verdade. A gente não tem que prender, nem punir, nem nada. Tem que abraçar, passar a mão na cabeça deles e entendê-los, fazer entender que aquilo está acontecendo por causa das águas tristes que ele tem dentro do seu coração. Então não se trata de tornar o Magneto um personagem unilateral. Acontece, e esse é o grande mal dessa história, que o Magneto se transformou numa opção. Até o penúltimo episódio, ele é uma opção, que as pessoas podem olhar e dizer ele está certo. Depois, no episódio final, ele se torna um herói. Ele impede a queda do asteroide M. Mas qual o problema? Eu vou tentar mostrar. Aqui no Brasil, a história Atração Fatal ou Atrações Fatais saiu em X-Men Gigante número 2. E é basicamente tudo diferente. A luta final entre o Magneto e o Charles Xavier, na animação, ela fundiu duas outras batalhas, duas lutas deles. O vira-casaca aqui não é a vampira. Aliás, eu achei engraçado, porque construíram essa relação entre ele e a vampira. Aí você pode pensar, não, mas lá na era do apocalipse, no futuro alternativo, eles estavam juntos. Eu não acho que eles pegaram isso, não. Eu acho simplesmente que eles, por incrível que pareça, se basearam num beijo que a vampira dá nele, nessa história, para sugar os poderes dele. Aqui ela está com o Gambit. E ela nem cogita estar com o Magneto, porque o Magneto é um genocida, porque ele é um terrorista, porque ele tem delírios messiânicos. Mas quem se volta contra os X-Men é o Colossus. E, embora seja uma decisão tola, ele faz isso porque ele está falando da irmã dele que morreu. Que se ele tivesse dado mais ouvido às histórias do Magneto, então as ideias do Magneto, então talvez a irmã dele estivesse viva. E aí é nessa hora que o Charles e o Magneto se enfrentam. Que essa é a primeira luta que vai ser adaptada e fundida com a segunda naquela lutinha, aquele golpezinho que ele deu na mente dele para entrar lá e passar a mão na cabeça do psique do Magneto. E ele já começa. Ele envia o Colossus para o asteroide M, que agora é Avalon, a terra sagrada do Magneto, e aí ele vira para o Xavier e fala: eu fico feliz que você esteja vivo para que perceba quão fraco você é. Ele já solta essa. Aí nessa hora, sabe aquela cena que eles estão, você olha por baixo, né, tá o Magneto de um lado e o Xavier do outro, aí você tem essa cena, o Magneto sendo atacado, né, a psique do Magneto sendo atacada pelo Xavier. E aí, cara, não tem nem comparação com aquele papinho de carinho e aceitação e você pode ser bonzinho que apareceu na animação. Ele diz para o Magneto: você poderia ter sido uma força benigna, Eric. E como sou o único amigo que já teve, quer dizer, o cara é um cuzão mesmo, né? Eu posso atestar a bondade do homem que você já foi um dia. Aí aqui, cara, esse é o ponto. Aqui é o ponto. E é isso aqui que destrói a ideia de X-Men como metáfora de minorias e o caramba 4.
Você pode até dizer que X-Men espelham minorias, inclusive os nerds da época, que se sentiam mutantes, que se sentiam alienígenas. Eram tratados assim. Mas não dessas minorias de hoje, politizadas, organizadas e em busca de revanche contra pessoas que muitas vezes não fizeram mal nenhum para elas. Olha o que ele fala para o Magneto. Mas faltou-lhe coragem para ficar acima dos desafios impostos pela vida. É isso que o Magneto é. E graças a essa covardia você se tornou a pessoa amarga e irada que vejo agora. Não tem, as águas são tão geladas, Charles, elas são geladas, é a tristeza. Não. Que papinho baitola esse, cara. E aí o Charles começa a manipular a mente do Magneto, né? E aí o Charles começa a falar de quando eles tinham o mesmo sonho, da promessa que fizeram. E ele fala que... Aí ele reconhece um erro, o Charles reconhece um erro. E ele diz que foi... a cada confronto deles ele achava que era o último e que ele quis acreditar que o Magneto não era culpado pelas ações dele. Você percebe que a animação fez o contrário? A animação mostrou que o Magneto não é culpado pelas ações dele. É a sociedade que fez dele um cara mau. E aqui o Charles está admitindo: eu quis ver que você não era culpado. Ele fala: eu tive que acreditar nisso para manter vivo o sonho ao qual um dia nós dois dedicamos a nossa vida. E aí ele fala, ele já dá a letra do que ele vai fazer lá na frente, né? Ele fala: se não se responsabilizar por si mesmo, Magneto, então Deus me ajude, eu farei isso. Não se responsabilizar por si mesmo é o que toda militância faz. É o que o Magneto da animação X-Men 97 fez o tempo inteiro e o último episódio ratificou. A culpa não é dele. A culpa é dos humanos que os perseguem, que os odeiam. A culpa são dos humanos que construíram colares e sentinelas. E aí ele lança o Magneto para o satélite, né? Para a nave dele. E a descrição aqui mostra que a gente está lidando com princípios transcendentais. Não é apenas a ideologia do Magneto, não é apenas a ideologia do Xavier. Não. Nós estamos lidando com outra coisa. Olha como eles são descritos. Um Caim e Abel genéticos, aprisionados eternamente num conflito tão antigo quanto das forças do bem e do mal. Porra, é muito maior do que ideologia. E rebuscar as ideologias do Xavier, rebuscar as ideologias do Magneto, deixar as do Magneto mais aceitáveis e as do Xavier mais questionáveis, esse movimento aconteceu nos quadrinhos. E X-Men deixou de vender como vendeu nos anos 90. Deixou de ser o fenômeno que era. Ao ponto de a Marvel praticamente extinguir os títulos na Dinastia M. Tem uma outra descrição aqui da diferença entre eles. Enquanto Magnus sempre gostou de exibir seus poderes, Xavier frequentemente se conteve até agora, porque ele manda o Magneto e joga a nave para longe. Então ainda tem isso. O Magneto era orgulhoso dos poderes dele. Gostava de mostrar esses poderes. E o Xavier se conteve. Mas isso é só um momento, né, da história. Depois acontece o que também acontece na animação. O Magneto ataca o campo eletromagnético da Terra. Ele sai do asteroide M, de Avalon, né, que é como é chamado, e ataca. E aí, quando os X-Men se reúnem para falar o que aconteceu, acontece uma coisa que não acontece na animação. Eles estão conversando sobre os efeitos e a tecnologia do Império Shi'ar impediu que os equipamentos dos X-Men também fossem danificados. E veja só a frase do professor Charles. Acreditamos que haja centenas, talvez
milhares de mortos. A destruição do campo... Vê como eles pensam que a gente é trouxa, né, cara? Porque o campo eletromagnético é atingido, os aparelhos se desligam, no máximo a gente vê os heróis brigando na Terra porque estão havendo saques, mas a gente não vê ninguém morrendo. A gente não ouve falar que ninguém morreu. Porque a ideia é vender o Magneto como um pobre coitado e alguém, principalmente, cujas ações não têm consequências. Porque é assim que o militante médio se imagina. Que ele pode quebrar tudo, que ele pode pichar tudo, que ele pode fazer o que quiser, e já era. E não há consequência. Ele está lutando e é justo o que ele faz. Não é? Che Guevara estava certo. Fidel Castro estava certo. Stalin estava certo. Lenin estava certo. O cara do bigodinho não estava. Mas outros que fizeram igual a ele, ou pior do que ele, esses estavam certos. Então eles partem para a última batalha. E o Magneto está muito poderoso, né? Ele chega arregaçando todo mundo. E aí ele... Olha o que ele diz, né? Falando sobre os mutantes. Eu ofereci a eles esperança e verdade, oportunidade e realização. E continuarei a dar isso a todos os mutantes, atenção, que eu julgar merecedores. E seus X-Men não vão me deter outra vez. Imagina colocar isso na boca do Magneto, tia da merenda, na X-Men 97. Ia ficar péssimo, não é verdade? Que eu julgar merecedores, ele é o juiz, ele é o Messias. Ele decide quem vai viver na cidade sagrada dele e quem não vai. Aí a vampira vai pra cima dele e ela lembra, pessoas morreram na Terra por sua causa. Você jurou que isso nunca mais ia acontecer de novo. Ele jurou quando ele se tornou líder dos X-Men. Mas sabe o que ele responde? Eu fui enganado, vampiro. Esse é o preço que eles devem pagar. Aí é o que o Charles falou. Você não se responsabiliza pelas suas atitudes. Você não se responsabiliza por você mesmo. Nessa hora, a Jean e o Charles atacam a mente do Magneto e começam a fazer ele lembrar das coisas do passado. Só que ao invés de ele ficar choroso e cobrir os próprios braços, abraçando-se, né? Ai, tadinho de mim. Ele reage furiosamente. Ele xinga o Xavier, diz: eu pensei que você abominasse essas manipulações. E depois ele fala: até quando você vai permitir que a nossa raça seja exterminada pelo Homo sapiens? Aí nessa hora, para não parecer que isso tá certo, o Gambit, que tá escapando de vários ataques dele, fala: só que matar todo mundo não torna você muito melhor do que eles. Essa é a questão, cara. Os X-Men têm que ser melhores, eles são um homo superior, ou eles vão ficar na mesma mediocridade do que nós. Essa é a visão do Xavier. Sobretudo é essa. Ele machuca a boca dele, a vampira fica doida, porque ela namora com o Gambit, e ela ainda fala pra ele: você sabe que você tá errado. Sabe que... Olha a fala da vampira. Sabe que nós nunca vamos nos aliar à sua causa assassina. Nessa hora, o Pietro, filho dele, o ataca. Tentando pará-lo também, tá do lado do Charles Xavier. Aliás, ele fala pra ele: eu sei o que você quer, pai, que eu e a Wanda... Queria que eu e a Wanda tivéssemos ficado com você para você controlar os átomos de ferro do nosso sangue e moldar os nossos pensamentos. Aí o Magneto faz isso, manipula a vontade das pessoas. Aí o Magneto fala: talvez eu tenha errado com você, mas você também errou comigo. Você não conhece ninguém assim? Ele fala que eles rejeitaram as esperanças, os sonhos dele. E aí ele ataca o Pietro. Isso, olha o que acontece agora. Lembra? O Wolverine atravessou. Nossa, tem sangue. O Wolverine atravessou o Magneto com as garras. Aqui ele não atravessa, ele corta o Magneto. Mas por quê? Porque o Magneto está prestes a matar o próprio filho. Ele fala o seguinte: não deixarei que meu único filho saia do paraíso que pretendo criar aqui para combater ele na terra. Não permitirei que você se torne o meu Judas, Pietro. Por mais doloroso que seja, pelo bem do nosso povo, meu filho deve morrer.
Aí o Wolverine grita nem a pau e vai pra cima dele. Você tem ideia, cara, de quem é esse cara? Do que ele pensa? Das coisas que passam na cabeça dele? E aí, antes que o Xavier e a Jean entrem na mente dele, ele arranca o adamantio do corpo do Wolverine. Ele tá ferido, né? Foi um corte. O Wolverine não enfiou as garras, foi um corte. Ele foi bem ferido. E o satélite está caindo. O meteoro, o asteroide M está caindo. E é nessa hora que vem o segundo confronto. E a Jean fala que eles têm que partir imediatamente, porque o Wolverine está morrendo. E o Xavier se agarra com o Magneto. Ele está usando uma armadura que permite que ele fique de pé. Ele segura ele. E o Magneto corajosamente fala: uma vida precisa ser salva. Não é sua senha essa, me deixa aqui e vai lá salvar ele. E aí o Xavier diz: bilhões de vidas precisam ser salvas, Magnus, salvas do seu ódio insano. Aí lá vem o Magneto: dar sua vida por eles torna você menos insano do que eu? Percebe que não há contraponto nessas falas na história? Que, aliás, a razão do Magneto foi posta em muitas bocas de muitos outros personagens. É isso que os caras querem colocar, cara. É um recrutamento. Pode não ser recrutar você, mas vai recrutar um monte de gente. Não ignore o poder da ficção. Esses caras sabem o que eles estão fazendo. E aí o Charles fala pra ele: o meu sonho é fazer com que aqueles que nos temem e desprezam vejam seu erro. O seu simplesmente apregou a governar aqueles que se opõem a nós. E aí, mais uma vez, assim como havia dito que eles representavam um conflito antigo entre o bem e o mal, ele diz: a diferença entre nós, Magnus, é a mesma entre luz e trevas, amor e ódio, vida e morte. Aí ele dá uma rajada igualzinha, aquela mesma cena lá que você vê na animação. E aí ele tá cambaleando e ele fala: eu nunca pensei que você tivesse coragem, Charles, e cai. E aí o Charles, ainda desmaiando, diz que arrancou dele tudo. O ego, os pensamentos, a raiva, tudo. Ele fala: eu tirei as armas dele, eu tirei o ódio dele, o ego dele, e desmaia. Haverá consequências disso, dessa mistura, porque afinal os pensamentos do Magneto estão... A mente do Magneto foi arrancada pelo Xavier. Ele basicamente matou ele. Isso não acontece na animação. Não acontece porque o Magneto precisa ser o herói. Percebe a diferença de tom, de dramaticidade e principalmente de diferença entre um e outro? Percebe como essa história traça essas diferenças e faz com que elas ascendam para além das ideologias, para além dos pontos de vista, para uma coisa quase maniqueísta, de luz e trevas, vida e morte, mas obviamente isso não diminui, não torna os personagens planos. Porque o Magneto tem suas dúvidas. Aqui ele não tem mais, ele está completamente certo das ideias dele e todo mundo é culpado, até o filho. Mas o Xavier tem pesar. E esse pesar aparece várias vezes nessa história. Tudo isso foi sacrificado no altar da lacração, no altar do recrutamento, no altar da passada de pano para todos os tiranos e genocidas da esquerda na história. Porque agora nós temos um tirano muito pior. Muito pior. Porque ele pode viver por um tempo indeterminado. Nós não podemos atingi-lo, não podemos nem sonhar em prendê-lo. Magneto, nós temos um tirano ficcional, fazendo com que o ressentimento, o ódio e a vingança das pessoas se transformem em causa, em justiça. Esse desenho é perigoso. E eu espero que vocês consigam ver isso antes da segunda temporada.